No vídeo anterior vimos a relação entre os capítulos 8 e 9 do livro de Daniel. A visão no capítulo 8 afetou tanto Daniel, que o anjo Gabriel não terminou de explicar a visão a Daniel. Daniel termina o capítulo 8 dizendo que ficou confuso com a visão e não a entendeu. Gabriel chegou ao ponto de explicar a Daniel que o carneiro com 2 chifres representava os reinos da Média e da Pérsia. Ele também explicou-lhe que o bode com um chifre representava a Grécia. Essa parte da profecia dificilmente poderia ter sido a que deixou Daniel confuso. A perplexidade de Daniel devia-se à abominação da desolação, e às 2.300 tardes e manhãs mencionadas no capítulo 8, mas que o anjo Gabriel não explicou. O fato de Daniel estudar a profecia de Jeremias a respeito da restauração do povo judeu em 70 anos, e a oração de Daniel pedindo a Deus que os perdoasse e os restaurasse, mostra que a parte que ele não havia entendido era a da abominação da desolação, e das 2.300 tardes e manhãs. A profecia do capítulo 9 é na verdade a explicação do que Daniel não havia entendido na visão do capítulo 8. Comecemos então com a visão do capítulo 9, a explicação das 2.300 tardes e manhãs, e a identificação da abominação da desolação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua cidade santa, para completar a sua iniquidade. As ofertas pelo pecado serão concluídas, a iniquidade será expiada e a justiça dos séculos será trazida, para que a visão e a profecia sejam confirmadas, e o santuário seja ungido. Começa dizendo que nas 2.300 tardes e manhãs são dadas 70 semanas ao povo judeu. Antes que essas 70 semanas acabem, várias coisas devem acontecer. A primeira é que eles cumpram a sua iniquidade. Certamente você está pensando, mas não é isso que diz, é que a maioria das traduções usa textos onde aparece a frase lekalé, que se traduz como apagar ou terminar, mas isso se deve a um erro do copista, pois há mais de 40 manuscritos antigos onde a palavra aparece com H em vez de acento, o que muda seu significado e em vez de terminar ou deletar, deve ser traduzida como completar ou preencher. Então, como eu estava dizendo, a primeira coisa mencionada que deve acontecer, antes que as 70 semanas se completem, é que o povo judeu complete sua iniquidade. Já falamos sobre isso quando estávamos estudando o capítulo 8. Os judeus completaram a sua iniquidade matando Cristo, perseguindo e matando os cristãos. A segunda coisa mencionada é: conclui a oferta pelo pecado. Aqui encontramos outra palavra difícil de traduzir. O problema é que pode significar pecado, mas também pode significar oferta pelo pecado. Uma maneira de saber que significado dar às palavras ao ver os significados é ver o contexto. Neste caso, como a maioria das versões traduzem a parte anterior como final, traduzem isso como pecado, supondo que Daniel esteja repetindo, já que é comum na Bíblia dizer a mesma coisa de 2 maneiras diferentes para dar ênfase. Se fosse esse o caso, esperaríamos que as próximas 4 coisas ditas fossem, na verdade, 2 coisas repetidas 2 vezes. Mas não é assim. Em Daniel 9:24 estamos falando sobre 6 coisas diferentes que devem acontecer antes do fim das 70 semanas, e não 3 coisas repetidas 2 vezes. Agora, sim, essas 6 coisas estão ligadas ao mesmo evento, a morte de Cristo. Portanto, a segunda coisa que deve acontecer é a conclusão da oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado foi concluída quando Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, foi crucificado. Os sacrifícios feitos diariamente no templo eram um símbolo do sacrifício de Cristo. Mas quando a realidade chega, o símbolo não é mais necessário. É por isso que quando Cristo morre, o véu do templo é rasgado de cima para baixo. A terceira é que a iniquidade seja expiada. Novamente estamos falando sobre o sacrifício expiatório de Cristo. Como Paulo diz corretamente, o sangue de touros e bodes não pode tirar o pecado. Somente o sangue de Cristo pode expiar nossos pecados. A quarta é que a justiça eterna seja trazida. Novamente, estamos falando sobre o sacrifício expiatório de Cristo. Porque também Cristo sofreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. E essa justiça é eterna. Não é necessário que Cristo morra muitas vezes, mas ele morreu apenas uma vez, e isso foi o suficiente. A próxima coisa que tinha que acontecer era que a visão e a profecia fossem confirmadas. Pois bem,
Não há dúvida que tudo se cumpriu exatamente no momento determinado, confirmando assim a visão e a profecia. Mas nos versículos seguintes Gabriel diz que o que deve ser confirmado é a aliança. Não é que isto seja uma contradição, é que a profecia prediz o cumprimento da aliança. Não quero me precipitar, mas vocês verão que mais uma vez o que se fala é do sacrifício de Cristo. E finalmente, que o santuário seja ungido. Alguns pensam que o Santo dos Santos é Cristo. Mas a frase Santo dos Santos, que em hebraico é Solat Sokoshin, nunca é usada no resto da Bíblia para se referir a pessoas, mas a coisas. Em Êxodo, Levítico e Números, a frase Solat Solachim é traduzida como Santo dos Santos ou Santíssimo. O altar do sacrifício, as ofertas que eram oferecidas no referido altar, a fonte, os vasos e utensílios usados no átrio, o perfume que foi deixado no altar do incenso, o pão da propiciação, a sala do santuário onde fica localizado o candelabro, o altar do incenso e a mesa dos pães, e a sala do santuário onde estava a arca da aliança. Disse que tudo isso foi muito sagrado ou santíssimo. Em outras palavras, a frase Solat Solachim refere-se ao santuário, seus móveis e utensílios. Todas essas coisas foram ungidas com sangue e óleo ou ambos. Agora, os sacerdotes também eram ungidos com óleo e sangue, e usavam metade na cabeça onde estava escrito Santidade a Jeová. O sangue com o qual ele foi ungido, é claro, era um símbolo do sangue de Cristo, por isso estamos nos referindo novamente ao seu sacrifício. Mas outra coisa também está sendo mencionada aqui, o óleo, que é um símbolo do Espírito Santo. O que está sendo falado aqui é sobre o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Pentecostes era a festa que seguia a Páscoa. Todas essas festas não eram meras celebrações que Moisés inventou, foram dadas pelo próprio Deus, e cada uma delas é, por sua vez, um símbolo e uma profecia de eventos que ocorreriam para alcançar a salvação da humanidade. Como já dissemos inúmeras vezes, os sacrifícios eram um símbolo do sacrifício de Cristo. Além do serviço contínuo no santuário, ou seja, o fogo que continuava diariamente queimando, o pão que ali estava continuamente presente, o perfume que era colocado diariamente no altar do incenso às 9h e 15h, para que queimasse continuamente, o holocausto que era oferecido diariamente às 9h e 15h, para que queimasse continuamente no altar do sacrifício. Além de todo aquele serviço diário contínuo, havia 3 festas que eram celebradas anualmente. Já vimos um deles, o Dia da Expiação ou Yom Kippur. Essa era a terceira festa do ano celebrada todo outono, mas a primeira era a Páscoa. A Páscoa foi sacrificada na hora do holocausto da tarde, ou seja, às 15h, do pôr do sol. Após o sacrifício da Páscoa, até o pôr do sol do dia seguinte, era um dia de descanso. Às vezes, esse dia de descanso coincidia com um sábado semanal. Quando isso ocorre, os judeus o chamam de Sábado Grande. O dia de Páscoa do ano 31, às 18h, foi um sábado grande. Na mesma hora do sacrifício da Páscoa, do cordeiro para o holocausto contínuo, Cristo gritou na cruz que estava consumado. E ele morreu. E houve um grande terremoto. O cordeiro, já prestes a ser imolado, escapou das mãos do sacerdote que estava prestes a sacrificá-lo, e dentro do templo, o sacerdote que se preparava para queimar o incenso, viu como o véu do templo foi rasgado de cima para baixo. O verdadeiro sacrifício do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo havia sido oferecido. Não seriam necessários mais sacrifícios, e esse mesmo Cordeiro de Deus seria ressuscitado, para se tornar o verdadeiro e único mediador entre Deus e os homens. Não havia mais necessidade de nenhum sacerdote humano queimar incenso diante de Deus. O próprio Cristo, com as mãos trespassadas e as marcas do seu sacrifício, é aquele que desde então e até agora, intercede por nós diante do Pai. No dia seguinte, ao sacrifício daquela Páscoa do ano 31 também, foi sábado, portanto era um sábado grande, e Cristo descansou no túmulo. Na manhã do terceiro dia, ou seja, no dia seguinte ao sábado, foram trazidas as primícias. Todos que tinham um campo, traziam um molho dos frutos recém-colhidos para o santuário. Antes de comerem o fruto, os agricultores traziam esta oferenda como agradecimento pela colheita, colhida no ano 31. O dia da apresentação das primícias caiu no domingo, primeiro dia da semana.
E antes que os agricultores colhessem as suas primícias, Cristo, as primícias dos mortos, ressuscitou, e com ele ressuscitou também para Deus, santos e profetas que haviam morrido. Cristo esteve nesta terra por 40 dias após ser ressuscitado, e antes de partir anunciou a seu novo povo, o novo Israel, que é a sua igreja: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Israel, quanto na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Isto nos leva ao segundo festival anual, Pentecostes. Esse nome Pentecostes vem do número 50, que é o número de dias desde o dia das primícias até o dia de Pentecostes. Salmo 133 diz: quão bom e quão suave é, que irmãos vivam em união. É como o bom óleo derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e desce até a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali Jeová envia bênçãos, e vida eterna. 10 dias depois de Cristo ter ascendido ao céu, a sua igreja, o Israel espiritual, alcançou a união e a unanimidade mencionadas neste salmo, e recebeu o poder que Cristo lhe havia prometido. Naquele dia de Pentecostes do ano 31, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no cenáculo, Cristo foi ungido como único mediador entre Deus e os homens, e também foi ungido aquele verdadeiro tabernáculo que Deus criou, e não o homem. E quando o óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão, desceu pela barba até a orla das suas vestes. A unção de Cristo, e de seu santuário, descia sobre sua igreja como o orvalho desce sobre as montanhas. Essa é a unção do santuário, de que fala Gabriel. Tudo isso tinha que acontecer antes que as 70 semanas terminassem, e aconteceu. Como já dissemos no vídeo anterior, o primeiro erro que muitos cometem ao interpretar essa profecia é separá-la do capítulo 8. O segundo erro é que aquelas 70 semanas estão localizadas à toa dentro das 2.300 tardes e manhãs. Mas algo que aprendemos durante estes estudos é que as profecias são dadas em ordem cronológica. Não são 70 semanas do jeito que eu quero dentro das 2.300 tardes e manhãs, são as primeiras 70 semanas das 2.300 tardes e manhãs. Não são 70 semanas deduzidas do meio das 2.300 tardes e manhãs, nem são deduzidas no final das 2.300 tardes e manhãs, mas sim as primeiras 70 semanas das 2.300 tardes e manhãs. Mas quando começam essas 2.300 tardes e manhãs? Saiba então, e entenda, que desde que sai o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, até ao príncipe, o Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas. A praça e o muro serão reconstruídos em tempos difíceis. Quando o decreto é emitido, para restaurar e reconstruir Jerusalém, as 2.300 noites e manhãs começam a contar, começando com as 70 semanas, reservadas para os judeus. Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor em 586 AC, mas quando foi emitido o decreto para sua restauração? 3 decretos estão registrados no livro de Esdras. O primeiro aparece no capítulo 1 do livro de Esdras, e é emitido por Ciro, por volta do ano 537 AC. Nesse decreto é dada aos judeus a liberdade de regressar a Jerusalém, e que quem quiser pode fazer doações para a reconstrução do templo. Para isso ele também colocou mármore e madeira à disposição dos judeus. Além disso, Ciro devolveu os utensílios do templo que Nabucodonosor trouxera para a Babilônia. Os judeus, sob o comando de Zorobabel, da linhagem real, e do sumo sacerdote Josué, começaram a reconstruir o templo, mas as cidades vizinhas os ridicularizaram, até que os judeus desistiram da obra, e o templo ficou no meio do caminho. Portanto, esse primeiro decreto não pode ser o decreto ao qual Gabriel se refere. O segundo decreto foi dado por Dário I, e aparece no capítulo 6 de Esdras. Esse decreto foi dado logo após o ano 520 AC. Depois os profetas Ageu e Zacarias admoestaram o povo a continuar o trabalho. Isto fez com que os vizinhos enviassem cartas a Dário I, que, após investigação, descobriu que Ciro havia autorizado a reconstrução do templo. Então Dário I ratificou o decreto de Ciro, acrescentando que dos impostos recolhidos na região da Palestina, os judeus receberiam o que necessitassem para a obra, e que qualquer pessoa que interferisse na obra de reconstrução seria enforcada. Com esse decreto, a reconstrução do Templo de Jerusalém foi concluída. Mas o que diz a profecia de Daniel? Saiba então, e entenda,
que desde o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até o príncipe Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas. A praça e o muro serão edificados em tempos difíceis. Aqui não estamos falando de recuperar o templo, mas de reconstruir Jerusalém, incluindo a praça e o muro. Isto nos leva ao terceiro decreto, o de Artaxerxes Longímano, proferido no ano 457 AC, e que aparece registrado no capítulo 7 do livro de Esdras. Este decreto faz algo que nenhum dos dois decretos anteriores fez: restaurar Jerusalém, como um estado político com autoridade para impor leis e aplicá-las. O mesmo Artaxerxes é o simpatizante que promulga esse decreto, é o mesmo que mais tarde enviará Neemias a Jerusalém, e é Neemias quem reconstrói o muro em tempos difíceis, tanto que os trabalhadores o construíram com suas espadas cingidas. Assim, os 2300 anos começaram em 457 AC, com o decreto de Artaxerxes. As 70 semanas também começaram em 457 AC. Mas quanto tempo duram 70 semanas? Calma, uma semana são 7 dias, 70 multiplicado por 7 são 490 dias, ou 490 anos. Mas o que ele quer dizer quando diz que 70 semanas foram determinadas para o povo judeu e para Jerusalém? Isso é simples. Deus concedeu ao povo judeu 490 anos para cumprir a missão para a qual os tirou do Egito, de serem guardiões da verdade e da luz para as nações. Se naquele período o povo judeu não cumprisse a sua missão, Deus levantaria outro povo que a cumpriria. Agora, Gabriel divide as 70 semanas em duas partes, ou melhor, em 3 partes. A primeira parte são 7 semanas, a segunda parte 62. Mais 7 mais 62 são 69, então falta uma semana para completar as 70 semanas. O que acontece nas primeiras 7 semanas? A verdade é que não conheço nenhum acontecimento importante que tenha ocorrido no ano 408 AC. Nem Gabriel fala de qualquer evento que ocorreria nessas primeiras 7 semanas. O que ele diz é que saiba, e entenda, que desde o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, até o príncipe Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas. O evento é o aparecimento do príncipe Messias, que ocorreria após 7 semanas e 62 semanas. Não se esforce para encontrar um significado especial nas primeiras 7 semanas, pois isso tem mais a ver com a forma como as profecias são dadas. Assim como nos é dado o tempo do domínio do anticristo como tempo, tempos, e metade de um tempo, em vez de simplesmente dizer 3 anos e meio, aqui somos informados de 7 semanas e 62 semanas, em vez de dizer 69 semanas. Não façamos com que a profecia diga mais do que realmente diz. Portanto, o ano 457 AC é o ponto de partida e a partir daí contamos 7 semanas mais 62 semanas, ou 69 semanas. 7 dias por semana, isso nos dá 483 dias ou anos. A única coisa que temos que fazer é somar esses 483 anos, de 457 AC, e isso deve nos levar ao aparecimento do Messias o Príncipe. Obviamente 483 é maior que 457, chegaremos num ano depois de Cristo. E há algo que devemos lembrar, nos números naturais está incluído 0, mas quando falamos de anos na história, não existe ano 0. O ano vai de um ano antes de Cristo, até o ano 1 depois de Cristo. Adicionar menos 457 e 483 resultará em 26, e você terá que adicionar mais um ano, para compensar o ano 0. Portanto, o aparecimento do príncipe Messias deve ter ocorrido no ano 27 depois de Cristo. É precisamente no outono do ano 27 que Cristo é batizado por João Batista. Mais de 500 anos antes desta profecia ocorrer, Daniel previu com precisão o ano em que o Messias apareceria. Até aqui chegarmos neste vídeo, ainda temos uma semana para completar as 70 semanas. No próximo vídeo veremos a explicação da última semana das 70, e do restante dos 2300 anos. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.